Do livro Vinha de Luz, capítulo 112 de 180, Ciência e Temperança, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá a mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa de temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição do livro Vinha de Luz. Hoje, com o título Ciência e Temperança. E Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que foi anotada pelo apóstolo Pedro, que diz: e a ciência, a temperança, a paciência,
a piedade. Ele inicia dizendo: quem sabe precisa ser sóbrio. Emmanuel está fazendo uma afirmativa, informando que aquele que já tem conhecimento precisa ser sóbrio, que significa moderado, contido no comer e no beber, por exemplo, e diz que não vale saber para destruir. Isto é, se você adquire conhecimento e você vai destruir as coisas que estão no momento, não pode fazer isso, porque você teria mais responsabilidade ainda, é claro, porque você tem conhecimento. Continua dizendo, muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias. Ele está ainda afirmando que muitas pessoas, quando adquirem conhecimento, eles passam a ter atitudes que não deviam, que estão contrário àquilo que ele conhece. Ele fala algumas coisas a respeito disso. Ele diz que impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. Então vejam bem que o conhecimento nos traz uma responsabilidade muito grande e que nós não podemos cair nessa cilada que aqui está sendo dita, que está sendo notificada por Emmanuel, para que nós não realizemos perturbação. Nesta outra parte, ele diz que é por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Ele está dando agora um exemplo clássico para nós. A ciência, uma vez que já se tem um determinado conhecimento, nas suas expressões diversas, ele conduz, muitas vezes, a mão forte conflitos ruinosos ou inúteis. Vejam bem, quando não é um conflito que causa ruína, é um conflito inútil. Dentro da política, da filosofia e da religião. E ele agora afirma, dizendo que quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança, naqueles que aprenderam alguma coisa. A intemperança, que é a falta de temperança. A temperança é o autodomínio, o equilíbrio, o autocontrole. Ele afirmou que, por falta disso, de temperança, estão ali quase todos os desequilíbrios. Olha que coisa. E ele ainda nos alerta, não esqueçamos. Não esqueçamos. Ele diz que toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. Ele está afirmando que toda ciência, desde a mais simples, a mais elevada da Terra, tem que haver a ponderação. A ponderação é a qualidade de quem age
com reflexão, com meditação. É preciso que nós tenhamos isto em mente. Nesta outra parte, ele diz: o homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. Ele está também afirmando para nós. Ele dá o exemplo de um homem que tem um trabalho na higiene, seja num local limpando ou outra coisa parecida. Ele está dizendo que precisa de temperança. Por quê? Porque ele pode deixar a sua vassoura em qualquer lugar, aquilo uma pessoa esbarrar nela, cair, ou um balde cheio de água. Por isso que ele fala que precisa de temperança. Essa temperança, é que nós dissemos, é o autocontrole. A pessoa tem que se preocupar para com o acidente provável que pode ocorrer com os seus objetos. Então ele fala que esse homem da limpeza precisa dessa temperança. E ele diz que tanto quanto o homem de governo, olha que interessante, que necessita de sobriedade. A sobriedade é ser sóbrio, ser moderado, equilibrado, quando ele propõe leis, para que não conturbe o espírito da multidão. Realmente, quando se faz uma lei e ela passa a ser adotada, é de suma importância, se ela for uma lei muito boa. Agora, se não for, também a sociedade vai padecer. E ele diz que e não ouvidemos, ou seja, não nos esqueçamos que a temperança para surtir o êxito desejado não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Ele está nos alertando para que nós não esqueçamos da temperança, que, mais uma vez, é o autodomínio, é o equilíbrio, é o autocontrole, que nós temos que ter. Ele diz que não pode eximir-se à paciência, ou seja, não pode deixar de ter paciência. É necessário. Assim como ele diz que a paciência também, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade. Então, além da paciência, nós temos que ter a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. É muito importante que nós possamos refletir sobre isso. A paciência, muito importante, e que para que nós possamos ter êxito, nós temos que ter a piedade, para que nós tenhamos também o concurso fraternal no nosso dia a dia com nossos irmãos. Nesta outra parte, ele diz: se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Muito interessante isto, porque muitas vezes a gente vê pessoas que aprendeu alguma coisa e ele passa a querer ali agir como um tirano, dentro daquelas ideias que ele concebeu, que ele aprendeu. E ele acaba menosprezando conquistas alheias. Ou seja,
Ele se coloca ali como dono da verdade, como se todos os outros fossem analfabetos, e, portanto, ele é que sabe mais, por isso que ele age de forma tirânica. Por isso que ele também diz para que examina as situações características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Desta feita, ele está dando aquilo que nós temos que fazer. Ao estarmos diante de uma situação desta, é muito mais importante nós analisarmos a situação naquele momento, as características de cada um, e nós temos que procurar entender o irmão de luta, porque muitas vezes ele está desequilibrado, ele está desalentado, e aí é o momento de nós estender a mão para ele. Emmanuel volta a dizer: saber não é tudo, é necessário fazer. E ele diz que para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Ele encerra a lição, então, dizendo que homem algum pode dispensar a calma e a serenidade. E é exatamente isto que nós temos que aprender a viver, não somente saber, mas necessário fazer, como ele disse. E assim nós possamos agir desta forma, porque ele diz que é imprescindíveis ao êxito, ou seja, é extremamente necessário para que tenhamos o êxito na frente. E nós não devemos desdenhar, achar coisa pequena, a cooperação, porque a cooperação é a companheira do amor. E é isto que nós temos que perceber durante os nossos dias. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.